Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje temos um episódio de espeleologia em que vamos tratar de um aspecto muito curioso, que é na verdade uma coincidência, né? Foi uma coincidência que recentemente não, nos últimos meses, um pouco antes do lançamento do projeto do Sr. Morfeu, eu e o Nathan Sheffer, né, que é o, por assim dizer, a mente por trás, né, da Contravento Editorial, dos projetos da Contravento Editorial, das traduções, né, dessas nossas parcerias que visam a subversão e heresia. Ele é fascinado pelo relato de sonhos, né, pela transcrição de sonhos em forma de relato. E que eu também. É um tema que me fascina. Não tenho assim tanto material quanto ele tem, tanto, digamos assim, ele tem um corpus, né, um acesso a um corpus muito maior, mas descobrimos que somos fascinados por esse mesmo tipo de material que vai ser a base aqui do nosso episódio de hoje. Inclusive, a gente vai falar um pouco desta pequena joia, As Argúcias da Consciência e do Sonho, né, que está na campanha atual Sr. Morfeu, do Catarse, da Contravento e da Rafus. Como vocês podem ver, ela é exclusiva da campanha, né? Não vai ser vendida e tudo mais, ela não vai ser fácil de ter acesso, ela é exclusiva da campanha, essa pequena plaquete, pequena joia editorial, muito bonita, muito bem feita, e que trata do tema do sonho de maneira muito peculiar, né? Mas antes a gente precisa mais ou menos ter uma ideia do que a gente fala com abordagem, o tratamento do tema do sonho. Porque assim, existem muitas formas de compreensão do sonho e de transcrição, digamos assim, da experiência sonhada. Existem as formas clínicas, né, muito empregadas aí por psicanalistas, por psicólogos. Existem algumas fórmulas proféticas, que era a fórmula clínica do passado. Então, em todos esses casos, existem como, não bem um manual de compreensão, um manual de hermenêutica do sonho, mas uma espécie de estatuto de reconhecimento de elementos do sonho, né? E de tentativa de alinhavar esses elementos, como no o livro que inaugura praticamente a psicanálise do Freud, justamente a interpretação dos sonhos. Isso tem uma importância gigantesca. E o motivo é muito simples, né? De um ponto de vista, inclusive, fisiológico, os mamíferos, por exemplo, e outros animais sonham. Isso é notório, quase todos os animais, assim, mamíferos, animais, como que eu vou dizer assim, pluricelulares e que têm uma organização cerebral mais complexa, têm sonho. Talvez isso exista em outras espécies, insetos, enfim, de outras formas, né? Mas os animais, como por exemplo cães, eles têm um tipo de sonho parecido com o nosso, inclusive com o movimento rápido de olhos, né? Esses processos do sono. E o sono em si, que antecede o sonho, digamos assim, o que prepara, ou é o instrumento através, né, do qual nós acedemos ao sonho. O sono, ele é bizarríssimo, né? Porque ele é um mecanismo crucial para a manutenção da nossa racionalidade, da nossa saúde. Nós temos que dormir. Mesmo que a gente resolva não dormir, o corpo desliga, dá um shutdown. Né? Existe aquele momento em que o indivíduo está muitas horas sem dormir. Isso acontece muito com um soldado, por exemplo. Ele fica muitas horas sem dormir, o corpo começa a desligar, e ele perde a noção, ele está fazendo uma coisa, de repente ele abre os olhos, alguma coisa mudou, porque ele desligou. Não é? Então você começa a ter esse shutdown do próprio organismo. Então você não, mesmo que você queira ficar, sei lá, uma semana sem dormir, isso é praticamente impossível. Seu cérebro, você vai ter que fazer né? Existe algumas pessoas que tentaram ficar, né? E arranjaram um problema para a cabeça, literalmente, a vida toda, né? Isso deixa sequelas, inclusive. Mas o que é o sono? O sono é muito bizarro, porque é um momento do dia em que nós, a depender da nossa, enfim, do nosso dia, da nossa disposição, certos elementos mentais e físicos, nós temos simplesmente fechar os olhos e esperar o sono vir, que às vezes não vem,
Esse é o caso dos insones, né? Então é muito bizarro, porque nós temos consciência que a gente precisa fazer isso, não é? Mas é um processo estranho, de qualquer forma, que é um processo que não é um processo automatizado, né? Não chega um determinado momento, pum, o cérebro desliga. Não é como, sei lá, os processos de respirar, engolir, né? São processos automatizados, você nem percebe o que está fazendo. Não é um processo, digamos assim, calculado, mas que o seu cérebro tem um certo controle, andar, né? Por exemplo, andar, o seu cérebro vai calculando todo, mais ou menos, né? Claro que ele tropeça, então não é tudo, mas mais ou menos uma boa parte das possibilidades do terreno, né? E tudo mais já está sendo pré-calculado, carregando ali no cérebro enquanto você vai andando. Então é um processo que você não presta atenção no que está fazendo, você simplesmente vai, né? O sono não. De certa forma, você tem consciência, tem que fechar o olho e o sono tem que vir. Não é evidentemente, se o indivíduo estiver muito cansado, isso é um processo, vai ser um processo muito fácil. Mas se existe insônia, é porque nem sempre isso é tão fácil, né? E aí, a partir do momento que nós desligamos com o sono, aí vem, literalmente, porque o cérebro, ele durante o sono, isso é bastante conhecido, né? Ele apaga, né? Ele desliga as funções motoras do corpo, para você não se bater, não se quebrar, sabe? Não cair da cama. Então, se você sonha que está correndo, você não está correndo, só o seu olho mexe, né? E isso gera um dos, digamos assim, é um distúrbio, né? Na verdade, eu não sei se seria bem um distúrbio, uma condição ou um fenômeno, que é a paralisia do sono, que é uma das coisas mais assustadoras que existem, que é justamente o cérebro mandar essa anestesia geral, né, que paralisa todo o seu corpo, todos os músculos, menos a respiração, diminui, aliás, a velocidade da respiração também, e de repente você acordar no meio desse processo, como se você acordasse no meio de uma cirurgia, que é quando acaba a anestesia, que às vezes acontece, né? Então, é pavoroso, até porque, como o seu corpo não está totalmente controlado, você está no estágio entre o sono e a realidade, o despertar nesse momento gera pesadelos vivos, né? Como se você tivesse pesadelos que fossem materializados do seu lado. E isso deve ser, provavelmente, eu acredito que deve ser a sensação mais medonha e pavorosa que existe para um ser humano. E isso é descrito aqui. Muito bem descrito. Mas voltando. Se tudo der certo e a pessoa não acordar no meio do sono e ter essa experiência tenebrosa e inesquecível da paralisia do sono, ela vai sonhar em diferentes estágios também, até chegar ao estágio do movimento rápido dos olhos, que aí realmente você mergulhou no fundo no sono, né? E é interessante porque nesse momento começam a surgir as imagens. As explicações para os sonhos são muitas, não vou entrar muito nisso, embora, digamos assim, a abordagem explicativa dos sonhos, como eu disse, existe uma abordagem operativa, que é essa abordagem clínica, essa abordagem profética, essa abordagem psicanalítica, né, da interpretação dos sonhos, a profética do Artemidouro, né, aquela mais antiga, onde os sonhos tinham uma conexão mais direta com a realidade. O Freud nunca negou que esse tipo de abordagem do sonho fosse ingênua, muito pelo contrário, ele tinha uma certa admiração, né, desses processos como o do Artemidouro, de análise do sonhar, do onírico, né? Mas o que acontece? Nesse ponto, então, a nossa mente mergulha nessas imagens, que existe aí sim algumas teorizações das possibilidades delas, do porquê elas existem, né? São uma infinidade, né? O sonho fascina realmente a humanidade. E aí, nesse aspecto teórico, a gente tem alguns livros de teoria do sonho, como ou teoria narrativa do sonho, a gente pode se chamar assim, que é justamente esta, né, maravilha que as potências do sonho de Roger Caillois, que não trata de relatos sonhados ou da tentativa de você transcrever sonhos. Então, potências poissons de Rêve, né, trata de uma teorização do sonho
através de possibilidades narrativas, né? Então aqui tem algumas narrativas antigas, tem muita filosofia da China, principalmente, do Oriente, tem aquela famosa imagem da borboleta que analisa bastante, né? De você acordar uma borboleta que sonha o ser humano, ser um ser humano, né? Ou você é um ser humano que sonha uma borboleta. O que acontece, né? Quando você tem o sonho como fronteira desses dois estados. E isso, o sonho na literatura, muito interessante, com algumas obras muito ricas, né? A visão de Carlos XI, A Morte Amorosa, que é o Théophile Gautier, A Ponte de One Creek, que é do Ambrose Bierce, várias narrativas muito boas, mas é uma teoria narrativa do sonho, não é? Junto, digamos, com essa teoria mais narrativa, tem um trabalho muito único, que é esse, o Neuronautics. Esse foi uma das primeiras campanhas do Catarse que eu tive consciência, assim. Se bem que esse livro aqui eu comprei no website deles, não comprei no Catarse, não, desculpa, no Kickstarter, primeira campanha de crowdfunding que eu conheci, assim. Que ano que foi isso? Vamos ver. Foi anos 2000, 2002, 2003, 2012. Mas a campanha foi em 2010 ou 2009, né? E este daqui também desenvolve uma teoria, também usa muito narrativa, alguns elementos filosóficos, um pouco como o Queloa, que é a teoria do... como um guia, né? Eles têm uma estrutura discursiva que aproxima de um guia, mais do que de um outro tipo de trabalho, né? Que é de você ter sonhos lúcidos, né? Não vou entrar muito no mérito de explicar o que é um sonho lúcido, estou apresentando algumas obras antes de falar dos relatos de sonho, algumas obras conectadas ao sonho, ao mundo onírico. Mas o sonho lúcido é você literalmente ter um controle dentro do próprio sonho, utilizando totens, que seriam objetos que você memoriza na realidade e tenta levar para o sonho, evocar no sonho, através quase de uma espécie de condicionamento behaviorista. É meio louco o negócio. Eu cheguei a ler que você insistir muito, né, e se cansar muito nesses processos de tentar controlar o próprio sonho, isso pode desenvolver alucinações, né, alguns problemas mais até sérios, né, mas é uma proposta interessante, isso aí não pode negar. E aí a gente chega realmente nos dois relatos que eu tenho aqui, que são únicos, assim, e que daí tem uma certa conexão também com o Leconte, né. O primeiro é este de Adorno, Dream Notes. É muito curioso porque eu acho que pouca gente sabe que o Adorno escrevia relatos de sonho. E ele escrevia. Inclusive esses relatos aqui são de não sei quanto tempo, aí, de bem uns 20 ou 30 anos, né? Uns 10 anos, desde a época da guerra. Começa, tem várias anotações aqui, começa em 34 e vai até 50 e tantos. Né? Pós-fácil, 56, né? 69, o último aqui. Então Adorno ele registrava do jeito clássico, né? Ele deixava um caderninho de notas do lado da cama e assim que ele acordava ele pegava o caderno de notas e registrava. Por algum motivo bizarro, talvez pela própria dinâmica da consciência humana, a gente não consegue lembrar de um sonho como a gente consegue lembrar um fato que ocorreu conosco, um fato testemunhado. O sonho testemunhado pelo olho da mente não é tão fácil de reter. Então você acaba esquecendo muito fácil, né? Então o Adorno ele registrava dessa forma para não esquecer. E são sonhos muito curiosos, assim, tem todo tipo, tem desde sonho, em geral sonhos apocalípticos. E ele inclusive desenvolve uma teoria muito singular do sonho, né? Ele fala do sonho, se não me engano, na parte de aforismos do Dialética do Esclarecimento. O Adorno ele fala um pouco do sonho, aliás, tem uma teoria muito interessante do sonho, muito própria, muito única, que ele fala em primeiro lugar nesses aforismos, eu não vou lembrar em qual aforismo, mas é no Dialética do Esclarecimento, quase certeza, ou no mínimo a Moralia, que a diferença entre o homem e o animal, de certa forma, é que o animal não tem uma noção muito clara do que é sonhado e do que é vivido. O animal se cansa, isso é bem claro um cachorro, né? O animal se cansa, ele para, né?
para descansar, e nessa que ele para descansar, ele às vezes sonha, às vezes não sonha, né? E os elementos do sonho são os elementos do cotidiano dele reconfigurados vagamente. É o dono, são pessoas conhecidas ou desconhecidas, é um barulho, é uma ameaça. Mas ele não consegue saber se ele está vivendo isso de novo ou se ele está sonhando isso. Essa visão do Adorno é bem interessante sobre a diferença da consciência que gera o que nós somos, né? Uma diferença uma diferença entre animal e humano muito sutil, né? De uma sutileza muito inteligente. E ele também vai desenvolver uma teoria do sonho, uma espécie de teoria unificada do sonho, como se o sonho fosse uma grande metanarrativa que é agregada a nós, em parte pela nossa vida, nossa história, e em parte pela maneira como nós reagimos a outros elementos do mundo. Então, é como se isso criasse um multiverso dos sonhos. Isso é uma teoria muito interessante, né? E isso para ver quanto o Adorno era interessado em sonhos. Veja aí um monte de analista de Adorno na internet. Mas poucos conhecem esse livro e conhecem a teoria de sonho do Adorno, que é muito própria, é diferente da psicanálise, é bem diferente da teoria freudiana do sonho, né? E gerou essa obra aqui, singularíssima, que eu adoraria traduzir para o Brasil, né? Eu e o próprio Nathan Sheffer, mas aonde, como conseguir direitos, né? Sendo que essa nossa Companhia das Letras, que detém os direitos de quase tudo do Adorno, é uma outra história, né? Mas é uma obra singularíssima, que vale muito a pena conhecer. Essa aqui é uma edição linda, né? Uma edição muito bonita da... Qual que é a editora? Chama Dream Notes, né? É editado. Isso quer dizer que tem muito mais, né? As obras completas do Adorno em alemão, acho que é da Surkamp Verlag, deve ser dessa editora, volume, sei lá, 20, né? Esse daqui. E deve ter bem mais páginas, umas 200, 250 páginas. E é da Polit, né, essa editora. Então, vale a pena procurar essa maravilhazinha aqui. É um livro bonito, pequenininho, capa dura, com sobrecapa. E são sonhos apocalípticos do Adorno. Os sonhos eram apocalípticos de fato. Tinham muito esse elemento. Fim do mundo, né? E, por fim, Os Sonhos e Processos de Lucrécia de Leon. Essa coleção, esse livro da coleção Memória do Fênix, né? Que é uma coleção maravilhosa, né? Eu falei um pouco aqui daquela coleção Biblioteca de Visionários e Marginados, né? La Memória del Fênix é uma continuação daquela biblioteca, né? Os editores, uma parte dos editores, né, que cuidavam daquela série foi trabalhar aqui nessa série. E, né, tem aqui os outros livros, né? 5 tratados com a alquimia, Sociedade Secreta do Crime, Andalucia, por aí vai, Geografia da Eternidade. O que acontece? A Lucrécia de Leon, ela foi uma herética e os sonhos dela eram muito vivos e muito complexos. Era uma visionária, né? Constituiu ali só pelo fato de ser visionária, isso gera uma resistência à Inquisição, né? E ela foi perseguida, né, também, na época ali de Filipe II, né? E esses sonhos foram coletados nesse livro, né? Quer dizer, não nesse livro exatamente, mas eles foram coletados pelas autoridades inquisitoriais. São os inquisidores que conseguem coletar os sonhos, né? Tem aqui as cartas, né? Isso é complicado de ler porque não tem divisão, é uma carta, na verdade, é um documento dos inquisidores que cuidavam do processo dela. Então, ó, né? Inquisidor, né? Mais um inquisidor aqui relatando coisas a um padre. Então, nesses relatórios, digamos assim, que os sonhos são coletados e apresentados. Então, é uma apresentação única, porque não é ela, como no caso do Adorno, não é ela que registra os próprios sonhos, são os inquisidores, interessadíssimos na atividade mental dessa mulher. Então é um material único, é um material sensacional. No futuro talvez a gente traduza, né? E é um material extremamente onírico. São sonhos de uma visionária. É como se você entrasse na cabeça
ouvisse os sonhos, né, tivesse um registro igual o que o Adorno fazia com o caderninho, dos sonhos do William Blake, por exemplo. É a mesma coisa. E como é que esse gênero, só para finalizar, né, que temos nossa outra preciosidade, ele é muito peculiar, o gênero do relato de sonhos, né? O Nathan Schaeffer, aqui na Argúcia do Sonho, ele diz o seguinte na introdução, na nota do editor, na nota editorial, né? Que você precisa anotar o sonho. Só que o sonho, ele é uma espécie de zigue-zague que você tem que ficar cingindo, né? A imagem que o Nathan Schaeffer usa é muito boa. Você tem que cingir um balé fugaz, né? Então você está tentando montar estruturalmente o que você vivenciou, mas isso é muito difícil, porque às vezes o que você vivenciou é muito único, é muito difícil de reproduzir, às vezes é difícil de evocar. Às vezes eu tenho um pesadelo, é um pouco uma paralisia do sono, parcialmente é isso. É muito rápido, mas eu sinto os sintomas da paralisia do sono. E eu tenho esse pesadelo em torno de figuras que estão ocupando a casa, ocupando algum espaço meu familiar, né? Ou trazendo um defunto, né? Que é alguma pessoa da família. E esses sonhos, como que eu vou dizer? Quando eu tenho, às vezes, quando eu estou muito cansado, sentindo muita dor, né? De uma certa idade, o seu corpo é uma sinfonia de dores, né? Você vai controlando e tal. Mas às vezes não dá para controlar tudo, então você está sentindo alguma dor mais intensa, ou né, coisas assim externas, isso pressiona e você tem esse tipo de pesadelo. E é engraçado que quando eu acordo, porque é bem rápido, é segundos, né, que chega aquele auge do pesadelo em segundos, a coisa vai crescendo, aquela tensão vai te arrasando, né, enquanto vai crescendo, você vai, digamos assim, sentindo, né? O sonho, ele tem essa dinâmica que é muito bem registrada em todos esses três relatos, né? Ele tem uma estrutura crescente. Você vai sentindo que vai acontecer alguma coisa, a coisa vai se encaminhando na direção, e aí aquela tensão, pode ser que o seu inconsciente fica tão tenso, que ele pressione para desviar. Aí você vê outra coisa, e o pesadelo se dissipa. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes você vê exatamente, ou até alguma coisa até pior do que você, digamos assim, estava sendo preparado para ver, pela dinâmica narrativa do próprio sonho, não é? E o que acontece? Quando acontece isso comigo, eu acordo, eu tenho não é bem dificuldade, porque você está cansado, você sabe que você fechou o olho e vai dormir, mas eu tenho uma espécie de medo de voltar a dormir e voltar para aquele mesmo universo. Eu tento retardar o retorno do sono para não cair naquele universo medonho, né? Como se o sonho fosse uma espécie de multiverso, um pouco como Adorno falava, você vai meio que folheando esse multiverso, tentando pegar algo mais tranquilo, né? Que funcione da mesma forma para, sei lá, dissipar tensões, não é? Que é para isso serve o sono, né? E principalmente o sonho. Então, esse tipo de coisa vai aparecer em todos esses relatos, mas vai aparecer bastante no Leconte. É muito boa a transição de sonhos dele, porque tem exatamente... Ele transcreve no primeiro, da agonia das costelas, né, a sensação da paralisia do sono da maneira mais perfeita que eu vi em literatura, né? E é uma narrativa que tem um encadeamento lógico, né? É curioso porque ele consegue simular uma lógica do sonho, e isso cria um encadeamento que cria suspense e tudo mais, você acompanha a narrativa, que é brilhante. É difícil você ver alguém fazendo algo parecido na literatura, né? Acho espantoso esse autor ser tão pouco conhecido, especialmente no Brasil, onde existe uma valorização do sonho, etc., né? Mas é isso. Esse é um pequeno acervo de relatos do sonho, né? Relatos de sonhos, né? Que, quem sabe, a gente traga mais alguns no futuro. Mas o Leconte já está disponível. Apoie a campanha, receba essa maravilha. Vocês não vão se arrepender, porque são narrativas muito instigantes. Como eu disse, uma descrição praticamente assim que evoca todos os detalhes, né, da paralisia do sono, e exclusiva da campanha. Certo? Então vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.